Então vamos lá, eu começo, verso 18, e vamos lendo alternadamente até o versículo de número 26, tá bom? Capítulo 11 de João. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Juntos o 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? O Senhor acrescente da sua graça, da sua verdade, da sua instrução, ao nosso coração, nas reflexões que fazemos também, dando continuidade aqui, junto a esse texto tão precioso, tão conhecido, da palavra de Deus, que vai culminar, é claro, na ressurreição do amigo de Jesus, do amigo Lázaro, pela graça e pela manifestação do poder extraordinário do Senhor. Bom, uma das coisas que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, continuando pensando na nossa esperança, é que a nossa esperança é aquela que nasce, às vezes, da morte. A esperança para a continuidade da história de Lázaro vai nascer a partir da sua morte, pelo agir do Senhor. Foram 4 dias já de tristeza, 4 dias de luto, onde o sorriso fugiu do rosto das irmãs Marta e Maria, com certeza. Dos amigos, daqueles que estavam ali na sua casa, daqueles que sentiam a perda de Lázaro também, junto às suas vidas e família. Mas o que nós vemos é que o Senhor Jesus está agora chegando, e há algumas certezas, porque quando Jesus está por perto, mesmo diante da morte, ainda existe esperança. Existe esperança na morte, existe esperança depois da morte. A morte não pode tirar de nós a esperança com respeito aos nossos dias e à nossa vida. Nem quando passamos por ela, nem quando a enfrentamos, nem quando ela ronda o nosso coração, nem quando ela leva aqueles que amamos, nem mesmo quando ela for nos levar. Ela vai poder tirar de nós a esperança de vida abundante, de vida eterna, de vida constante. E nós vamos poder fortalecer isso também nesse momento aqui. Uma das verdades que eu quero com esse texto levantar, irmãos, é que a única realidade permanente é a vida, não é a morte. A morte não é uma realidade permanente. Todo mundo acha que a vida encerra com a morte, e ela sim permanece. A Bíblia nos diz que não. Esse texto é apenas o prenúncio daquilo que Deus tem para fazer com todos aqueles que nele creem, todos aqueles que creem no seu Filho Jesus, todos aqueles que entregam a sua vida nas mãos do Cristo ressurreto. É a certeza de que em Cristo Jesus, aquele que morre vive de novo. E pode ser que alguns nem vão passar pela morte, mas vão herdar a vida eterna, pela graça preciosa de Deus, pelo poder que há na ação de Cristo, que nos alcançou com bondade, com vida no Calvário, e com o poder de Deus que se manifestou ao ressurgir dentre os mortos a Jesus, aquele que morreu em razão dos nossos pecados. Então a vida, sim, biblicamente e nas questões de fé cristã, ela é uma realidade permanente. Nós podemos continuar acreditando na vida, mesmo no momento da morte. Nós podemos continuar acreditando na vida, mesmo quando a morte vem tirar de nós um dos nossos queridos. Mesmo quando a morte física se estabelece, o pranto vem, e a tristeza também, e o luto aparece e surge na nossa história, mesmo assim nós podemos continuar acreditando na realidade da vida.
Nós estamos vivos, temos algo ainda para fazer, e quando morrermos, Deus reserva para nós uma vida eterna, uma eternidade de gozo, de paz, sem pecado, sem choro, sem luto, sem ranger de dentes, sem tristeza, sem consequências que o pecado possa trazer, porque ele não existe mais. Então o Senhor Jesus vai nos ensinar essa grande verdade. Em meio à morte, o discurso de Jesus para Maria, o ensino de Jesus para Marta, no seu diálogo com Marta, é exatamente isso. A esperança, Marta, ela nasce a partir da morte, a vida. Deus nos criou para viver. Está ali já para fortalecer a compreensão dos irmãos. Quando Deus formou o homem, a imagem de Deus o formou, homem e mulher, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Deus criou o ser humano para viver. E os colocou no Éden, e no Éden eles podiam viver naquele jardim, naquele paraíso, para todo sempre, por toda a eternidade. Vida sem fim. E o pecado veio roubar de nós a possibilidade da vida sem fim, por causa das nossas iniquidades, por causa da nossa desobediência, por causa da infidelidade dos nossos primeiros pais, porque eles não foram capazes de obedecer sempre, mas um dia, tentados pelo diabo, eles cederam à tentação e tomaram do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, chamado de o fruto proibido, da árvore que estava no meio do jardim, e comeram do fruto e desobedeceram o Senhor e quebraram a aliança, e a morte passou a existir, e os dias começaram a ser contados, e o ser humano começou a se desgastar a cada respiração, a cada dia que se vai, vamos envelhecendo, vamos perdendo a nossa força, o nosso vigor, e vamos caminhando na direção agora da morte. Mas Deus é aquele que sempre pensou em nós e na nossa vida. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Aos mortos não resta mais nada. E aos vivos, resta o Senhor, e o seu amor, e a sua graça, e a sua salvação. E aquele que morre no Senhor, resta a eternidade com Deus, a vida eterna, a vida abundante, a vida sem fim. Deus é aquele que nos criou e que faz com que a vida possa triunfar em meio à morte. Jesus está dizendo para Marta, olha, ele morreu, mas eu hei de ressurgir dentre os mortos. Você crê? Você acredita? Você confia? Você acha isso possível? A morte não é o fim, mas vai ser o início. A morte não vai ser permanente, e a vida sim, vai se estabelecer de forma permanente. Aquele que crê em mim tem a vida, tem vida eterna, tem vida abundante, tem vida sem fim. Aquele que crê em mim vê que de fato a vida é triunfante em meio à morte. Quando Deus escreve os nossos nomes, e quando escreve a nossa história, Ele não escreve no livro da morte, Ele escreve no livro da vida. Então Deus é assim, Deus é Deus dos vivos, Deus nos criou para vivermos, Deus não nos quer na morte, não importa o que de fato a gente ouve, a gente sabe, e a gente, quem sabe, possa ter recebido como conhecimento aí, o que importa é que na graça de Deus, pela fé no Senhor, Deus nos criou para vivermos. Em Jesus, a vida triunfa da morte, ela surge a partir da morte. Acho que vocês sabem do processo de crescimento do trigo, e a semente do trigo é aquela semente, como muitas outras que existem, que só brota depois que ela morre. A sementinha, ela apodrece, ela morre, da morte daquela semente surge a vida, e a planta vem, e o fruto surge, e desse fruto, tantas mesas são abençoadas, com o recurso da colheita dos campos. Jesus é aquele que vem, e Ele diz, quem crê em mim, não morre, mas vive para
todo sempre. Em Jesus, viver, meus irmãos, é uma aventura que passa pela morte. Há muitas coisas que nós vivemos, há muitas surpresas que nós presenciamos, há muitas coisas que acontecem dentro daquilo que planejamos, outras muito fora e contrário àquilo que imaginamos. São de fato algo extraordinário, e é de fato uma grande aventura a vida. Nos dá capacidade de fazer algumas coisas, outras não. Traz tempos diferentes para nós, de plantar e de colher, de abraçar e de afastar-se de abraçar, de ajuntar e depois de espalhar. Há momentos de paz, há momentos de guerra, há momentos de ganho, há momentos de perdas, há momentos de luta, há momentos de alegria, há momentos de conquistas, de vitórias. É uma grande aventura que passa pela morte, não tem como. Depois que entrou o pecado no mundo, que os nossos dias começaram a ser contados, a morte vem e a vida passa pela morte, mas desemboca sempre na eternidade. A certeza que nós temos, a esperança que nós guardamos, é que a vida nasce na morte. Foi na morte de Cristo que nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, e a vida eterna se tornou possível para nós de novo. Foi em razão da morte de Cristo que Deus o fez ressurgir dentre os mortos. E assim o Senhor Jesus venceu a morte, e agora Ele garante a vida eterna, a vida abundante, para todo aquele que nele crê. Então a vida nasce a partir da morte. Jesus nos garante vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Outra lição que esse texto pode nos ensinar com respeito de Jesus ser a esperança que vence a morte, que nunca morre, é que a esperança está afirmada no Deus que sofre conosco. E o texto que nós lemos segue um pouco mais, e eu quero ler, você pode acompanhar. Nós paramos aqui, tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Avancei um versículo a mais aqui, fui para o 39. Então paramos no tirar a pedra, tá bom, irmãos? O Senhor é o único Deus que é capaz de sofrer com o ser humano. Há muitos conceitos com respeito à pessoa, com respeito à figura de Deus, que você conhece. Diversos conceitos. É claro que você já ouviu muito na escola, ou mesmo nos filmes de Hollywood, né? Nos filmes sobre os deuses gregos, onde Zeus é o Deus supremo, um ser humano que alcançou a sua perfeição total, que se aperfeiçoou muito, e ele é o Senhor, é o Deus sobre tudo e sobre todos. E há outros deuses menores
que trabalham em áreas específicas, que desenvolvem as suas habilidades em áreas específicas, cuidando de áreas específicas e setores específicos da terra, como também Apolo, Hermes, Afrodite e outros deuses mais, certo? Então esses deuses todos nós conhecemos. Esses deuses, acredito que foram seres humanos que se aperfeiçoaram tanto na sua vivência, no seu poder, na sua habilidade com as coisas, que se tornaram deuses e que controlam os céus e a terra e as coisas da terra. Há outros conceitos sobre a pessoa de Deus, e o ser humano foi criando seus deuses. Há muitos que acreditam no princípio de que o grande Deus é o universo. O universo é o grande Deus dos deuses, e que tem, de fato, a maior grandeza e o maior poder, e que o universo deve ser reverenciado, deve ser adorado, e que ao universo deve se prestar louvor e honra e glória. Há pessoas que criam seus próprios deuses, há tribos, há povos. O rio se torna um deus, ou o sol, ou a lua e as estrelas, uma árvore muito grandiosa, um animal, como na Índia a vaca, e os seres humanos vão criando os seus deuses, formam as suas estátuas, as suas imagens de escultura, e começam a cultuar, a adorar. E para todos esses deuses existentes e conhecidos dentro do conceito que temos sobre Deus, nós vamos ver sempre deuses que exigem algo daqueles que o adoram, que pede que eles façam sacrifícios pela sua, em troca da sua bênção, em troca do seu cuidado, em troca do seu agir. O Deus que se manifesta junto a Lázaro, o Deus que é representado por Jesus, o Filho, é o único Deus de toda a história e de todo o conhecimento humano, que dentro do conceito dos deuses existentes por aí, na criatividade da mente humana, que o único Deus que, em vez de pedir, deu, ofereceu. Em vez de buscar o sacrifício, se sacrificou. Em vez de pedir sangue que seja derramado, do ser humano, da criança, do animal, foi aquele que de fato veio e derramou o próprio sangue, para a purificação de pecados daqueles que estavam em guerra com o Senhor, em razão dos seus delitos e pecados. Um Deus que é Deus de vivos, por isso derrama o pecado, para transformar mortos em vivos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo Jesus veio nos dar vida, vida eterna, vida abundante. No tempo de Jesus havia já um conceito com respeito de Deus, por outros povos da terra, com uma idolatria muito grande, deuses, muitos deuses, de diversos gêneros. É só lembrar do Egito e dos muitos deuses da terra do Egito. Mas queremos falar dos deuses e do conceito de Deus que o povo de Israel, para quem Jesus foi enviado, tinha. E há algumas características nesse Deus que fogem muito ao princípio do Deus que nós vemos na pessoa de Cristo. Nós vemos um Deus que se guardava, quem sabe, na sua transcendência às vezes. Ele não se importava muito com a terra, com as pessoas, com os seres humanos, senão com os judeus. O que se passava em outros povos, em outras nações, os judeus acreditavam que Deus não estava nem aí. Era um Deus transcendente para os estrangeiros, para os gentios. Eles faziam, eles buscavam, eles adoravam, e Deus não atuava, e Deus não fazia, Deus não se interessava com a vida deles. Deus é privilégio dos judeus. Depois, eles apresentavam um Deus também, que não apenas não se importa, mas um Deus que não se doa para nenhum povo gentio, para nenhum estrangeiro. Um Deus que não se relaciona com a humanidade, com nenhum homem, nenhuma mulher, a não ser com judeus. É o pensamento de um Deus exclusivo, um Deus só nosso, um Deus que só olha para nós, só pensa em nós, só se importa com o nosso bem, só quer a realização dos nossos sonhos. Depois nós vemos que é um Deus que amedronta muito, um Deus que chega a ponto de ser carrasco, que dá os seus mandamentos,
que traz dos seus estatutos e juízos, e se você resolver não fazer, não cumprir, com você vai ser daqui para frente na pedrada, como com a mulher adúltera. Só pedrada. Você não obedeceu a Deus, você não seguiu os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, então agora nós resolvemos isso em nome de Deus, e nós resolvemos na pedrada, é na força do braço, é só com a morte agora, é só vertendo o seu sangue, é só dando fim à sua vida, um Deus punitivo. Hoje, nós encontramos alguns princípios religiosos que pregam um Deus morto, que morreu, que foi crucificado e que não saiu da cruz, e que é adorado, e que é reverenciado, e que é buscado, pregado mesmo no madeiro, pendurado lá, um Deus sem vida, que o salmista chega a nos lembrar e a dizer, que muitos têm deuses assim, têm olhos mas não veem, porque não têm vida, têm ouvidos mas não cheiram, têm mãos mas não apalpam, nada podem fazer por aqueles que o buscam, porque não tem vida, e não tem compromisso com o abençoar ninguém. Se em determinado momento ele se agradar da sua oferta, do seu sacrifício, da sua adoração, se ele se agradar dos seus rituais, da sua presença constante ao templo, quem sabe, aí ele resolve, eu vou beneficiar alguém, vou agraciar aquele fulano, aquela fulana com alguma bênção, vou de alguma forma manifestar um poder, um cuidado no trabalho, na família, ou na saúde dela, ou dele, se ele quiser, mas não tem compromisso nenhum. O Deus que nós vemos aqui no texto é um Deus diferente, o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras. Nós conhecemos esse Deus porque ele se deu a mostrar, senão nós estaríamos sem conhecimento, estaríamos adorando algum Deus agora, cultuando algum Senhor, alicerçando a nossa esperança, a nossa fé em algum princípio, fruto de algum desses deuses pregados aí pelos gregos, ou criados pela imaginação de algum ser humano. Mas Deus se aprove revelar ao ser humano, ele quis se mostrar, ele quis dizer quem ele é, o que o agrada, ele quis mostrar o amor que ele tem, a misericórdia que ele usa, o poder que ele manifesta, o carinho que ele traz. Ele quis se relacionar, por isso ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele mostra isso, ele fala isso, ele faz questão de revelar essas coisas para nós na Escritura Sagrada, o verdadeiro Deus, dando o rosto para que possamos conhecê-lo. E aí, Jesus é a expressão maior e mais exata de Deus, se fazendo conhecer, porque diz o texto bíblico que ele é o verbo de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para manifestar junto de nós a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer a Jesus de Nazaré. Seus princípios, seus valores, seu comportamento, suas ações, suas reações, o que ele entendeu ser verdadeiro, ser justo, ser honesto, e o que ele entendeu ser desonesto, injusto, a maneira como ele tratou o próximo, a maneira como ele olhou para aqueles menos favorecidos, a maneira como ele se assentou à mesa dos reis e dos príncipes, a palavra que ele deu diante dos tribunais, dos julgamentos da vida, o momento em que ele se calou, e o Senhor Jesus é a manifestação presente de Deus na terra, Deus conosco, Emanuel. Diz a palavra de Deus que Deus falou aos povos no passado pelos profetas, e que depois ele se manifestou na pessoa do seu próprio Filho, e Jesus chegou a dizer, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê também o Pai, quem me conhece, conhece o Deus que me enviou. E nós estamos falando, irmãos, de que a esperança está num Deus que sofre conosco, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um Deus que se relaciona, um Deus que se compadece, um Deus que agora, diante do ciclo da morte, de luto, do seu amigo pela morte de Lázaro, olha para os olhos de Maria, olha para os olhos de Marta, vê a angústia, vê a tristeza, e ele também deixa rolar no rosto as suas lágrimas,
Ele sente aquela dor, Ele sente aquela fragilidade da vida humana. Ele é Deus que se compadece, porque Ele é capaz de medir e de sentir as angústias do nosso coração e da nossa vida. Ele sofre conosco. Ele é capaz de medir a intensidade da nossa dor. Por isso que Ele se torna o Deus de toda consolação, porque Ele é capaz também de trazer na medida certa o consolo que precisamos, a força que Ele pode nos dar. Ele é o Deus que se revela em Cristo, o Deus que sofre conosco, que padeceu nos açoites da crucificação a dor que deveria ser nossa, no sangue que verteu no seu corpo, o sangue que deveria ter vertido de cada um de nós. Se um dia nos encontrássemos justos, mas somos pecadores, e o nosso sangue não nos purifica e nem purificaria ninguém dos seus pecados, só o do Cordeiro Pascual, só daquele inocente sangue que Cristo verteu por nós. As dores da crucificação, que transpassavam a alma de Maria ao ver o seu filho crucificado, o Senhor Jesus, e Deus podia medir e conhecer muito bem. A dor que vai no coração daquele que anda pelas ruas sem saber o rumo a tomar, daquele que vê as suas contas, que observa as suas lutas, os seus obstáculos e não tem força para seguir adiante. Aquele que se depara com as suas enfermidades e pensa que agora já não vai ter mais jeito, não vai ter mais saída, os recursos clínicos estão se encerrando. Deus conhece a dor que a morte traz no coração daqueles que de fato passam pelo vale da sombra da morte. Deus sabe a dor da mãe que vê um filho em caminhos difíceis, do pai que trabalha, que se esforça em busca de dar ao filho o bom conselho, o bom nome, mas o vê trilhando em caminhos de morte. Todas as dores que vão no nosso coração, a começar daquelas pequeninas dores, apenas de pensar no nosso dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades no trabalho, mas também diante das grandiosas dores com aquelas as quais nós não podemos nada fazer. E o Senhor Jesus é aquele que agora se apresenta para dizer: olha, eu sou Deus convosco, sou Deus presente na vossa vida, sou Deus que se importa, sou Deus que ama, sou Deus que pode cuidar, sou Deus que sofre com você, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque eu estarei contigo, minha vara, o meu cajado há de consolar. Se os inimigos lhe aparecerem à porta, eu hei de ungir a sua cabeça com óleo, eu hei de apresentar diante dos inimigos para você um grande banquete, porque eu não fujo às lutas, eu não fujo os tempos difíceis, eu sou de fato a esperança daquele Deus que surge, que sofre com a sua dor, com a sua luta. Deus é Deus que chora o nosso choro, Deus é Deus que ama e que jamais vai desistir de cada um de nós. Às vezes nós andamos desgarrados, às vezes nós fazemos as nossas ações com desobediência, às vezes nós tomamos as nossas escolhas sem se importar com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus manda, com a maneira como Deus se agrada. Às vezes nós queremos o nosso bel prazer e nós caminhamos então na vida, fazendo aquilo que achamos ser reto diante dos nossos olhos, decidindo de acordo com aquilo que entendemos que é melhor para nós, não levamos em conta a igreja, não levamos em conta a fé, não levamos em conta a palavra de Deus e a obediência que devemos a ela, fazemos e desfazemos, andamos e aproveitamos a vida, nos envolvemos na vida com tudo aquilo que a gente acha que deve e que pode, ou até com aquilo que acha que não pode, mas que deve também. Mas mesmo assim, Deus sente tanto a nossa dor, se importa tanto conosco, que Ele nos ama e que Ele vem ao nosso encontro, e Ele estende às vezes para nós a mão, e Ele é a única esperança de nova oportunidade para nós.
como aquele filho pródigo que deixou a casa do pai, que gastou dissolutamente os seus recursos, que se envolveu com tudo aquilo que propôs se envolver, mas que acabou comendo das alfarrobas, das comidas que eram lançadas aos porcos. E ali então ele caiu em si e percebeu todo o errado, todo o engano que tinha feito. E ele resolve voltar à casa do pai para ser recebido pelo menos como servo, porque o servo na casa de seu pai tinha pão sobre a mesa. E quando ele chega na casa do pai, a surpresa é grandiosa, que ele é acolhido, e ele é recebido como filho, e uma festa é realizada, porque aquele filho que estava perdido foi achado, aquele filho que estava morto, reviveu, e o pai o recebe de braços abertos, porque sabe o tamanho da sua dor, porque é Deus de compaixão, de misericórdia e graça, porque é Deus que ama, e nunca desiste, nem vai desistir de você, nem de mim. Uma outra e última observação, irmãos, quando olhamos para Jesus, a esperança que nunca morre, é que a esperança nossa é firmada no Deus das transformações absurdas. E agora eu quero que você participe da leitura desse texto, que é o último, que descreve também a ressurreição de Lázaro. Eu leio, irmãos, os versos ímpares, começo no 38, nós vamos até o 46. Eu leio os versos pares, começamos no 38, nós vamos até o 46. Eu gostaria de pedir que você nos ajudasse na leitura dos versos ímpares. Então, agitando-se novamente, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja a entrada tinha posto uma pedra. Respondeu-lhe Jesus: não te dissera eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo buscar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Irmãos, o desespero é um fato, não é uma falácia. Não há um ser humano sequer que não passe na sua história por um tempo de desespero, por um tempo de dificuldade, por um tempo de luta que o leve no extremo, que desafie a sua fé no máximo que puder, que o faça, quem sabe, começar a pensar em jogar a toalha, em desistir de tudo. Há alguns momentos em que a dor se inicia para nós já achamos grande, e com o passar do tempo nós vamos percebendo que ela pode aumentar, ela pode se intensificar, muito mais. Há momentos em que a dor fica constante por um período muito longo, a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, sofrendo, com um sangramento constante, buscou recursos, buscou tratamento, procurou os caminhos possíveis, nada resolveu, e a sua luta e a sua dor se estendeu por muitos anos. Tem muita gente chorando pela situação da sua casa, da sua família, dos desarranjos, dos desencontros, do desrespeito, há anos. Tem casais que já não se entendem muito, que já não vivem a vida que a palavra de Deus nos orienta de marido e mulher há muito tempo. Alguns até já desistiram, já separaram de quartos, já separaram a vida, só estão debaixo do mesmo teto. Tem gente vivendo as crises financeiras, das mais difíceis, das mais duras, e o país vive um tempo assim, um tempo de pressões econômicas.
um tempo de corrupção grandiosa, um tempo que nos leva a avaliar e começamos a desistir de ter esperança na política do nosso país, ou nos políticos, ou nos governos, que nós mesmos elegemos. Não tem ninguém, irmãos, que não passe por um tempo assim, na favela ou na mansão. Não pense vocês que só aqueles que pagam aluguel, que ganham um salário mínimo, vivem também o seu tempo de desespero, não. Tem muita gente aí nos palácios, tem muita gente com as contas bancárias gordas, mas vivendo uma angústia de coração, de alma, terrível. Ricos se suicidam também, e muitos deles perdem a esperança, o desespero toma conta, e os fazem tomar as atitudes mais absurdas. Aqueles que andam pelas ruas, aqueles que têm aonde repousar a cabeça, ou não, no nosso país, em outros países, seja preto ou branco, cristão ou não cristão, não há preconceito para o estabelecimento do desespero, às vezes. Ele é um fato. Não é um conto, uma história que alguém contou, ou que alguns viveram. Todos vivem. E a gente pode perceber isso, às vezes, no rosto das pessoas. Na angústia que ela traz. Podemos perceber nas mãos, quem sabe surradas, do trabalho árduo que tem sido feito, do empenho que tem sido dado, e da resposta que tem sido nada. No olhar triste de alguém, na cabeça baixa. Às vezes nós vamos aqui no jogo de basquete, ou assisto também em casa, São José, quando o time começa a perder muito, o desespero começa a bater, eles vão para o banco com a cabeça baixa. Você vê assim, esse jogo nós já perdemos. Se a torcida não levantar a voz e não mudar a cara do jogador, já podemos começar a correr atrás de outro jogo, que esse já foi. A gente percebe o desespero, a gente percebe pelo rosto, pela cabeça baixa, pela face molhada, pelas mãos que sangram, pelos pés que se arrastam. E o desespero é fato. Pode ser que você já tenha passado por um tempo assim, pode ser que você esteja passando por um tempo assim, pode ser que Deus reserve tempos assim para você ainda pela frente, como reservou para Marta e Maria. O tempo de dor, o tempo de angústia, o tempo de desespero, o tempo de choro. No desespero, estabelece a incredulidade. Quando o Senhor diz, removei a pedra, Marta levanta a voz, Senhor, de jeito nenhum. Já cheira mal. Está sepultado há muito tempo. Você não está percebendo que o mau cheiro já está chegando aqui com a pedra na porta do túmulo? Imagina se abrir essa pedra. Às vezes as situações são tão difíceis, são tão duras para nós, que nós também nos expressamos assim, Senhor, já era, já foi, não dá mais. Há muita gente vivendo assim, no tempo do já, na expressão que já se foi, já passou a oportunidade, já cheira mal, já perdemos a chance. É a incredulidade do coração. E Marta expressa isso, mas Marta é desafiada a crer mesmo assim. Tá bom, Marta, eu sei que já cheira mal, eu sei que a coisa já está difícil, eu sei que a situação já é no extremo, eu sei que parece que já não há solução há muito tempo, eu sei que parece que a coisa já não vai se resolver já há 10 anos atrás, há 4 dias. Eu sei todo o estrago, todas as marcas, todo o luto, todo o desânimo
que a circunstância já trouxe, já estabeleceu, já instaurou. Mas eu quero dizer, quero te lembrar aquilo que eu disse lá atrás quando cheguei. Se creres, verás a glória de Deus. Nosso Deus é o Deus que é capaz de fazer transformações absurdas. O que acontece com Lázaro é uma transformação absurda. É um absurdo ver um morto de 4 dias, que cheirava mal, sair do seu túmulo e retomar a sua vida. Mas a glória de Deus é para aqueles que creem. Por isso que Jesus disse, eu não disse, Marta, se creres, verás. Apesar do já ser tarde, do já parecer que não tem mais jeito, do já ter se tentado de tudo, ter se buscado todos os caminhos, ter se avaliado todas as possibilidades e nada. Os feitos extraordinários de Deus são para aqueles que acreditam, que exercem fé, que buscam convicção nos fatos que não se veem, que guardam no coração a certeza de que é assim, que pode ser assim porque Deus disse, porque Deus prometeu, e Ele é fiel e Ele tem poder para cumprir as suas promessas. A glória de Deus é para aqueles que creem, e o Deus que transforma graça em desgraça, ou desgraça em graça, aí ficou melhor, né? Deus que transforma a desgraça em graça, o tempo de pranto em canto, o momento de tristeza em alegria, mortos em vivos. Há essa história de Lázaro para nos lembrar, mas há muitas outras na Bíblia, que podem nos lembrar e nos levar até esperança no agir de um Deus que responde de maneira absurda, absurdamente transformadora, a vida daqueles junto às histórias ele age. Paulo de Tarso propôs no coração perseguir o Evangelho. Em nome de Deus, ele perseguiu o próprio Deus. Pregando liberdade, ele lançou na prisão muitos cristãos. Querendo promover a alegria dos judeus, do povo judeu, ele trouxe lágrimas e choro no rosto, na vida, na história de muita gente perseguida. Esse homem era tirano, era perverso. Ele arrastava as pessoas das casas e ele lançava essas pessoas no cárcere. Pai, mãe, às vezes filhos ou filhas. Proclamando estar fazendo justiça. Proclamando estar agindo em nome da fé, em defesa da fé, em nome do Deus de Israel. Um dia ia a caminho de Damasco e ouviu na sua viagem uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque o Deus que chora conosco é aquele Deus que sabe, que conhece a nossa dor, e diz que se nós somos perseguidos, qualquer um dos pequeninos são perseguidos, ou passam fome, ou sentem frio, é ele que passa fome, é ele que é perseguido, é ele que sente frio. E quando fazemos a qualquer pequenino, é o Senhor que fazemos. Se ajudamos, ajudamos o próprio Deus. Se perseguimos, se maltratamos, é o Senhor que perseguimos e maltratamos. E naquele momento o Senhor traz ao coração de Saulo uma compreensão exata de Deus, do seu querer, da sua vontade, do seu evangelho, da ação correta daqueles que exercem fé.
E aquele homem tem a sua vida totalmente transformada. E aquele que era para os cristãos agora o carrasco, o tirano, o vilão, se transformou no grande herói de fé. Percorreu cidades, percorreu vilarejos, enfrentou viagens longas, para que o Evangelho de Cristo fosse pregado. Foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, mas não parou, não desistiu, não cerrou os lábios, não deixou de acreditar, de ter fé. Foi morto, mas mesmo assim morreu sabendo, Cristo viveu através da sua vida, e a vida para ele não era, a morte para ele não era qualquer perda, era lucro, porque em Cristo Jesus, e na confiança de Cristo Jesus, morrer não é o fim, é o início de uma nova vida, de uma vida eterna, de uma vida abundante, porque em Cristo nós podemos viver a esperança que vence a morte. Quem não tem Cristo, a morte triunfa sobre ele, a morte se torna a última carrasca, se torna o fim da esperança. Mas Paulo morreu sabendo que em Cristo morrer é lucro, porque ele nos dá esperança de que a vida nasce a partir da morte. Mas é um agir de Deus que transformou absurdamente a história de vida deste homem, de vilão para herói. O Senhor Jesus é aquele que consegue transportar a nossa vida de inferno para céu, de pranto para canto. Ele é aquele que pode trazer para nós a saída que nós esperamos. Ele é aquele que pode remover as pedras que nos impedem de prosseguir, de alcançar, de seguir adiante. A Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que faz forte ao fraco. É aquele que lança luz nas trevas. É aquele que é capaz de trazer um rio no deserto. Traz água da rocha. Nosso Deus é aquele que de fato, irmãos, faz com que o maior possa servir o menor. E isso para a nossa sociedade é absurdo. Mas é o que Jesus prega, é a maneira que ele diz que vivem aqueles que creem nele, que esperam nele, que aguardam nos feitos das suas mãos. Nosso Deus é aquele que fez de um monte de ossadas, no vale de ossos secos, e trouxe à vida aqueles ossos, aqueles mortos, e transformou-os num grande exército. E eles retornaram cada um para suas casas, para abraçar os seus familiares, para reconduzir-se diante da vida. Fatos absurdos, que transformam o ladrão Zaqueu, corrupto, em alguém que olha pelos pobres, que busca praticar justiça, pagar aquele que deve, restituir aquele quem ele roubou, e ainda doar aos pobres a metade de todos os seus bens. Transforma numa pessoa generosa, num abençoador, num doador de recursos, aquele que antes roubava. O Senhor Jesus é aquele que pode transformar o mentiroso naquele que fala a verdade. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E os nossos templos, e a família nossa de fé está cheio de pessoas que viviam no próprio inferno, envolvidos nas situações, nas circunstâncias mais medonhas dos seus pecados, das suas falhas, na circunstância de maior desespero das suas vidas, mas houve o agir da mão de Deus em seu favor, e os resgatou, e houve transformações absurdas na sua vida, na sua história. Deus é aquele que pega quem está morrendo e lhe dá a oportunidade de viver de novo. Por isso não perdemos a nossa esperança, porque a nossa esperança é no Deus das transformações absurdas. E esse Deus é o mesmo hoje. Está fazendo alguma transformação na vida de alguém. Está agindo
quando a sua igreja testemunha da sua fé. Quando você dá o seu bom conselho lá para o seu amigo. Quando você é capaz de sustentar as posições da verdade, da justiça, nas escolhas que faz, junto ao seu trabalho. O Senhor está agindo quando você às vezes não abre sequer a sua boca, mas dá o seu exemplo de cuidado, de carinho, de respeito com o outro, com o próximo. O Senhor está agindo quando você é capaz de dizer que há muitos deuses por aí, mas que é um Deus que se importa com a dor, com o sofrimento daquele que está ao seu lado. Quando você intercede por ele, quando você estende para ele a mão, é Deus que se manifesta a partir da sua vida. E assim o Senhor vai fazendo hoje, como fez ontem, e vai fazer, porque Deus de poder absurdo para toda a eternidade. Mas é preciso que você creia. Ele perguntou para Marta: você crê? Crês isto? Isso que eu te falei, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, não importa se cheira mal, não importa que situação se encontra, não há caso demasiadamente difícil para o Senhor fazer. O fato de cheirar mal ou não me impede, não torna impossível para aquele que crê. Quero convidá-los, irmãos, à intercessão, à oração, como sempre fazemos. Quem sabe você já vive o já do desânimo, do desespero, da tristeza, quem sabe há situações, circunstâncias de caos que já estabeleceu e que tem te feito a não acreditar mais. Mas nós estamos aqui e nós temos a companhia do Deus que realiza transformações absurdas, que dentro da vontade dele, do querer dele, ninguém pode impedir o seu agir. E nada é demasiadamente difícil, e às vezes ele faz mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que nós opera. E no momento da nossa intercessão, nós exercemos a nossa fé, nós damos o nosso passo de obediência em razão da palavra de Deus que ouvimos e dizemos: Senhor, nós cremos. Por isso nós pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha compaixão da nossa casa, da nossa vida, da nossa empresa, das nossas questões de relacionamento com as pessoas, das lutas que travamos pela violência, pela corrupção do nosso país, pelas drogas que rondam as vidas e que invadem os nossos lares. Senhor, nós cremos, por isso confiamos nas tuas mãos. Do Senhor há de vir uma ação grandiosa, absurda. Nós acreditamos. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos receber o teu cuidado. Nós sabemos que o Senhor sente a nossa dor.